Fala, queridos alunos, tudo bom com vocês ou não? Eu tenho certeza que está em nome de Jesus. Hoje nós iremos iniciar o primeiro módulo da grade que você vai aprender como ter uma fé inabalável. No módulo anterior, nós falamos só sobre o processo do campo de... Só sobre o que você tinha que ter para iniciar esse curso. Eu tenho certeza que você entrou aqui, você já chegou até nesse vídeo com uma vontade imensa de aprender. E hoje eu quero falar para você sobre o primeiro pilar de uma fé inabalável, que é a aceitação. Nesse modo nós vamos ver alguns vídeos e hoje eu quero começar falando para você um pouco sobre preconceito, tá? Olha só, o preconceito é o seu pior inimigo. Por quê? Quando você converte, você vem para a casa do Senhor, você acredita em algo que passaram para você e não no que realmente é. Você acredita então que para você fazer parte daquele povo, você talvez tem que vestir uma roupa bonitinha, você tem que ser todo certinho, você tem que ser mais ou menos aquilo que as pessoas que estão ali são. Então você chega naquele lugar, você já tem um preconceito formado na sua mente. O que é preconceito? É uma formação de conceito antecipada. Então você já tem mais ou menos a ideia do que é ser crente. Então você chega ali e acredita que todo mundo que está ali é perfeito. Você acha que eles são praticamente semideuses. Você acha que eles são anjos. E aí você pensa que você também tem que ser daquele jeito. Só que o problema é que você não é daquele jeito. No seu cotidiano, nós vamos ver mais pra frente que você tem muita dificuldade de ser perfeito. E aí, por causa disso, você acaba desistindo. Só que você desiste da fé por causa disso daqui, ó. Pelo preconceito que você formou sobre o que é ser crente. Sobre o que é ser cristão. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é que você tem que quebrar esse preconceito. E nesse curso eu vou ensinar você quem Deus chama e quem você realmente é, tá? Então, como você olha para aquela situação e vê que você não é perfeito, você acaba desanimando. E aí eu gosto de contar muito a história do patinho feio. Talvez você já ouviu essa história quando você era criança na escola, mas eu vou recapitular aqui para você. Teve uma mãe pata que botou 5 ovos. Nasceu os 4 primeiros patinhos. Só que o 5º patinho, ele era feio. Ele era todo desajustado. E aí ele foi crescendo e foi reprimindo. Até no momento do seu nascimento, a sua mãe olhou para ele e falou assim: não tem como esse patinho ser o meu filhote, porque é muito feio. Então ele foi crescendo, seus irmãos zombando dele. Ele decidiu sair daquele lugar. Porque ele era tão criticado que ele saiu dali. Ele saiu e foi para outro lugar e passou todo o inverno escondido em uma casa. Quando veio a primavera, ele saiu daquela casa e as pessoas começaram a elogiar ele demais. Nossa, que bonito, que bonito, muito lindo, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim: essas pessoas estão falando de mim, será? Eu que sou feio, sou o patinho feio da minha família, será que eles estão falando isso de mim? E aí ele ouvindo muito aquilo, muitos elogios, ele chegou até o riacho e quando ele olhou no reflexo da água, ele viu que ele estava muito bonito, muito lindo. As pessoas que estavam na sua volta olharam para ele e falaram assim: que cisne bonito. Então naquele momento ele entendeu que ele não era um patinho. Ele não cabia naquele lugar dos patinhos. Por isso que ele era feio para aqueles patos. Porque ele não era um pato. Ele era um cisne. Muito mais bonito que um pato. O que significa isso? O seu maior problema é o preconceito que você tem com você mesmo. Se você não entender que você está em um processo de mudança, se você não entender que você tem a natureza de Deus, se você não entender que você não deve se comparar às pessoas, se você não entender que aquelas pessoas que estão ali, elas também têm uma capa, elas têm uma capa de perfeição, porque na igreja é diferente da casa das pessoas. Então nós vamos para a igreja e nós vestimos um terno, uma roupa de perfeição, e quando nós chegamos lá, nós temos uma aparência de anjo, mas na verdade não é. Você precisa entender isso.
Se você tiver um preconceito formado de que você tem que ser perfeito para servir a Deus, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque o ser humano não consegue ser perfeito por si só. Nós vamos ver na próxima aula. Eu quero finalizar por aqui trazendo esse entendimento para você. Quem é você em Deus? Se você pensa que você tem que ser perfeito, por si só, você não vai conseguir ter uma fé inabalável. Você tem que se aceitar da forma que você é. Se você não se aceitar, se você não aceitar que você tem defeitos, que você ainda não é perfeito, que você tem muitas coisas a melhorar, quando você olhar para aquela situação, talvez o irmão que tem mais tempo que você na igreja, se você olhar para ele e se julgar, e se condenar, e ter um preconceito com você mesmo, você próprio vai ser o seu pior inimigo. Porque não tem nada que pode acabar mais com você do que seu próprio preconceito. Porque aí você passa por uma situação, vamos supor que você comete um erro. Aí você olha para o fulano e fala o seguinte: ele não tem erro. Por que eu tenho erro? Eu não sirvo para o evangelho. Esse é o primeiro problema que você tem que quebrar. Aceite-se da forma que você é. Porque se você não se aceitar, você não consegue mudar. Entende isso? Então, só recapitulando. O preconceito é o seu pior inimigo. Eu sei que te ensinaram que para você ser crente, você tem que ser perfeito. Só que você tem que entender que não é assim que funciona, porque você nunca vai conseguir ser perfeito. A vida cristã é um processo de evolução. É um dia melhor que o outro. Você não converte hoje e amanhã está perfeito. É um processo de conversão diária. Ontem você estava ruim, hoje você está bom, amanhã você está melhor. É assim que funciona. Então quebra esse preconceito na sua cabeça para você não acabar desistindo da fé cristã. Tá bom? Vou encerrar por aqui e nos vemos na próxima aula. Fui!